por incapacidade é o benefício mais pedido na prova. Todos os benefícios por incapacidade são os mais pedidos, são os mais requisitados. Logo depois dos benefícios por incapacidade vem a pensão por morte. Tá? Por quê? Porque são os benefícios mais concedidos, principalmente os por incapacidade. São os benefícios que têm mais trâmite na Previdência. Tá? Bom, então vamos começar pelo primeiro na lei. A lei vem logo com a aposentadoria por invalidez. Diz o artigo 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso a carência, qual é a carência? Relembrando, revisão. Qual é a carência da aposentadoria por invalidez? 12 meses. 12 meses. Exceto caso de acidente de qualquer natureza ou se a pessoa for acometida de uma daquelas, após se filiar ao regime, de uma daquelas doenças malditas, né? Que a lei prevê. Acidente de qualquer natureza retira a carência, inclusive doença ocupacional, que é equiparado a acidente de trabalho. Retira a carência e retira a qualidade de segurado? Tem que ter qualidade de segurado. Só retira a carência. Você tem que estar afiliado à Previdência. Mas é sempre bom lembrar, porque eu já vi questão misturando carência com qualidade de segurado. A gente não pode confundir. Qualidade de segurado se dá com o vínculo, no caso segurado empregado, a filiação. Aí começa a contar a qualidade de segurado, né? Carência tem a ver com número de pagamentos, número de competências, no caso do segurado empregado, número de pagamentos para os outros segurados. Bom, então cumprida a carência será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, isso significa o quê? Que você pode ser aposentado de imediato. Não é pré-requisito para a aposentadoria por invalidez o auxílio-doença. Ao contrário do auxílio-acidente, é pré-requisito para o auxílio-doença para o auxílio-acidente e o auxílio-doença. É obrigatório, antes do auxílio-acidente, que o segurado passe pelo auxílio-doença. A gente vai ver isso em auxílio-acidente. Porém, não é obrigatório que passe, embora aconteça em 99% dos casos. O INSS primeiro concede um auxílio-doença para depois conceder uma aposentadoria. Certo? Mas, se o médico perito do INSS, na perícia, identificar que esse segurado é considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ele deverá conceder a aposentadoria por invalidez e não auxílio-doença. Tá? Ao contrário, estando ou não em gozo. É ao contrário, estou dizendo que não é pré-requisito. Vou dar um exemplo, minha prima. Minha prima sofreu um acidente de moto e ficou tetraplégica. Vamos imaginar que ela passasse por uma perícia médica. Teria que ingressar em auxílio-doença? O que vocês acham? Tem que ser aposentadoria por invalidez. Todo benefício por incapacidade será pago enquanto permanecer nesta condição. Nenhum benefício por incapacidade é definitivo. ICLA paga enquanto permanecer nesta condição. Havendo recuperação da capacidade laborativa, o benefício poderá ser cessado. A gente vai ver que existem prazos para cessar, mas poderá ser cessado. Diga. Vamos ver logo aqui na frente. Logo na frente, voltar a trabalho voluntariamente. Diga. Sim, o recebimento de benefício por incapacidade será contado desde que haja retorno. Uma pessoa tem um cliente. O cliente era jogador de futebol, sofreu um traumatismo craniano, foi aposentado durante um jogo. Foi traumatismo craniano, foi acidente de trabalho. O benefício dele é aposentadoria por invalidez e acidente de trabalho. Ficou aposentado por invalidez. Depois o INSS o convocou para uma perícia administrativa. Na perícia administrativa foi percebido que ele tinha recuperado a condição de trabalho. Ele foi mantido em benefício pelo prazo que a lei determina e depois teve alta. Voltou ao trabalho como portuário, trabalhador avulso. Quando ele for pedir a aposentadoria dele, o tempo que ele ficou aposentado será contado? Sim, porque ele voltou. Se não voltou, não. Se não for intercalado, não. No caso dele, será. Se ele não voltasse, não. Tá? Mas nesse caso foi verificado que ele não estava mais inválido. Mas
Mas observe, veja bem, você está falando para concessão de outro benefício. Se a pessoa está em benefício. Sim. Sim, mas aí pressupõe-se o quê? Que você não está mais recebendo benefício por incapacidade. Aí ele está falando de uma contagem de um novo benefício. Se você está em benefício, não precisa fazer uma contagem de um novo benefício. É o exemplo que cabe o parágrafo. Isso mesmo. Compreenderam perfeitamente. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado das suas expensas, ou seja, do seu próprio bolso, fazer-se acompanhar de médico da sua confiança. O exame pericial é pago pelo segurado? Não. O exame pericial é gratuito. O que é pago do segurado é se ele quiser levar um médico a tiracolo. Se ele quiser levar um fisioterapeuta a tiracolo. Se ele quiser levar um especialista na doença dele a tiracolo. Nunca vi fazer isso, mas pode, a lei autoriza. Eles são chamados assistentes técnicos. Eu, se fosse fazer uma perícia no INSS, se tivesse uma doença difícil, uma doença rara, assim, eu levaria o médico até a tiracolo. Mas é o caso, são casos muito específicos. Aqui a lei está falando poderá, não está falando deverá. O segurado não é obrigado a levar. 99,9% não levam. Mas se ele quiser levar, ele tem direito? Tem. Tá? Observe que é médico. Eu falei fisioterapeuta, etc., mas é médico. Mas normalmente pessoas da área de saúde, eles permitem. Mas para provas, vamos botar médico. Tá? Vocês estão vendo aqui, se diz assim, eu tenho câncer, eu tenho direito à aposentadoria por invalidez. Está previsto aqui? Não. Então, esqueçam doenças. Doença só tem a ver... Doença. Tal tipo de doença só está previsto em um lugar, para tirar carência. Só aquelas doenças específicas que isentam de carência. Só. O que interessa a aposentadoria por invalidez é a verificação da incapacidade e da insusceptibilidade de reabilitação. Quando ele quer dizer insusceptível de reabilitação, ele quer dar o aspecto de permanência da incapacidade. Você não se prevê que você será reabilitado. Não se prevê que você será apto para uma atividade. Entende-se que sua incapacidade é permanente. Tá? A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já falamos disso. Doença pré-existente pode, desde que não seja incapacitante. A incapacidade tem que vir depois da filiação. Tem que vir depois da filiação, certo? A incapacidade, ela tem que ser posterior à filiação. Porém, a doença pode ser anterior. Você tem a doença, mas você estava capaz. Aí você fica incapaz depois que você já está filiado. Aí sim. Por quê? Você ficou incapaz depois por quê, então? Porque houve uma progressão ou um agravamento. Né? As coisas têm que ter um motivo. O motivo é progressão ou agravamento. Se você já estava incapaz na data da filiação, você não é. Eu vou dar um exemplo interessantíssimo, não será considerado. Aconteceu comigo ontem. Ontem eu fui na turma recursal da Bahia fazer uma sustentação oral. O que é sustentação oral? Para quem não sabe, o advogado sobe na tribuna e defende por 15 minutos o caso. Oralmente. É voluntário, não é obrigatório, e você só faz isso para aqueles casos específicos em que você acha que tem uma situação muito relevante que você deve falar ao vivo. Qual era o caso prático que tem tudo a ver com isso aqui, por isso que eu vou tratar para vocês. E até porque eu prometi que eu ia diminuir o número de piada, porque com essa aula de 2 horas eu tenho que dar mais produtividade. Será o último exemplo desse, mas eu acho interessante. O segurado era eletricista, ficou cego. E ele, o mérito da justiça, reconheceu a data de início da incapacidade dele 10 anos antes. Então, ele fez a perícia em 2002 e o perito da justiça disse que ele já estava cego em 2012. Em 2002. Ele já estava filiado. Não teria problema com data de filiação. Porém, ele trabalhou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ano de 2010, ele foi despedido. E 6 meses depois, ele pediu benefício em 2011. O que se estava argumentando? É que
embora o médico tenha fixado a data do início da incapacidade como uma data médica, não é necessariamente a data do trabalho do corpo. Ele, mesmo doente, cego, Jesus sabe como, tava lá ligando os fios, montando rede de eletricidade. Ele estava incapaz, medicamente falando, sim, porém não estava, certo? E aí se reconheceu, então, a data, se fixou a data do início do benefício na data do requerimento administrativo. E não se considerou como doença pré-existente, até porque ele já estava afiliado na data da fixação da doença, e se considerou que a incapacidade sobreveio com a progressão e agravamento. O detalhe é que ele não era contribuinte individual, o que reforçou muito a situação dele. Porque como ele estava trabalhando como empregado com diversas empresas, então mais uma justificativa para o fato de não ser fraude. Porque contribuinte individual realmente, quando a doença pré-existente, pesa. Porque o contribuinte individual, ele pode não estar fazendo nada, está apenas recolhendo como contribuinte individual. Mas não era o caso, ele provou que estava efetivamente trabalhando, tá? Então, doença pré-existente, a incapacidade tem que sobrevir com progressão ou agravamento. Se a capacidade existia antes da filiação, essa doença você não pode receber aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato da cessação do auxílio-doença, quando ela decorre do auxílio-doença. Quando decorre do auxílio-doença, você cessa o auxílio-doença no dia e concede a aposentadoria no dia seguinte. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Ou eu cortei, mas era isso mesmo aqui em cima, né? Alguém tem aí a lei? Ou me empreste aí, artigo 43, parágrafo 1º. Obrigada. Ao segurado empregado, é porque eu vou falar disso, sabe por que eu cortei? Porque eu vou falar disso logo daqui a pouco, mas a gente já antecipa, tá? É o A e B. Eu já tô aqui na mão. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. O que é isso, gente? Todo mundo sabe. Até o 15º dia, quem é que paga? A empresa. Segurado empregado. Até o 15º dia, a empresa tem que cobrir o atestado, né? Como a gente chama. A partir do 16º já é de responsabilidade da Previdência. Vamos imaginar que marca uma perícia para 2 meses depois. Quando a Previdência reconhecer, ela vai pagar a partir do 16º dia. Diga. Também vale para o doméstico. Agora aqui mudou. Viu? A parte do empregado doméstico. Mas é porque não devem ter alterado, mas para mim mudou. O empregador paga também os 15 dias. Mas você imprimiu aqui quando? Então, deixa eu pegar. Tá bem? Mas aqui tem um negocinho de um professor ali em cima. Você imprimiu do site do Planalto? Entendi. Mas vamos aqui. Vamos para a Lei Complementar 150. Porque o problema é o seguinte, é que a Lei Complementar 150, em algumas hipóteses, ela alterou a redação, em outras ela não alterou, ela simplesmente criou o direito na própria Lei Complementar. Vamos lá. Ela silencia, viu? Tá do mesmo jeito. Então a gente vai considerar assim a redação mesmo. Então, que não considera. Agora isso aqui vai dar pano pra manga, viu? Porque em tese houve equiparação em tudo que seria compatível com o trabalho doméstico, né? Mas é melhor vocês seguirem na hora de marcar na prova a estrita redação legal, porque fica mais fácil. Depois cancelar, né, a questão e tal. Então, o início do benefício acontece para o segurado empregado a partir do 16º dia de atividade, e para os outros segurados, doméstico, avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a partir da data do início da incapacidade, desde que o requerimento não extrapole 30 dias. Tá? O que quer dizer isso? A Previdência não pode esperar o bel prazer do segurado. O segurado tem um prazo para pedir o benefício. No caso do auxílio-doença, é 30 dias. Se ele não pede o benefício,
a Previdência vai pagar a partir da data de entrada do requerimento. Porém, se ele pede, retroage no caso do segurado empregado ao 16º dia, ou então, no caso dos outros, ao início da incapacidade. Ou seja, no caso dos outros, não terão que pagar os 15 primeiros dias. Até porque, no caso do avulso, do segurado especial, do contribuinte individual e do facultativo, eu entendo, porque não tem ninguém para pagar esse atestado. Eles trabalham por conta própria. No doméstico, eu não entendo a exclusão do empregador doméstico do pagamento do atestado. Talvez a gente tivesse que ir lá para a feitura da lei complementar, que pode ter tido alguma divergência no Congresso em relação a esse ônus para o empregador doméstico. E aí se decidiu que era melhor não dar esse ônus. Isso aí é o decreto. Eu acho que a gente vai ver em auxílio-doença. Se você coloca um atestado com a mesma CID no período de 60 dias, a empresa não paga mais os 15, ele reencaminha para o INSS. Tá? Mas você vai ver no auxílio-doença. O coeficiente da aposentadoria por invalidez é de 100%. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se esse, por força de reajustamento, for superior ao previsto nesse artigo. O que ele quer dizer é que o segurado acidentado do trabalho não pode ter um valor de benefício de aposentadoria menor do que o de auxílio. Nas formas com que é calculado hoje, é muito difícil isso acontecer. Porém, esse artigo se mantém. Por quê? Porque a gente tem casos de pessoas que estão recebendo na forma da legislação anterior. E vou dar um exemplo para vocês. Em 94, a pessoa que se afastava por acidente de trabalho tinha direito a que o valor do benefício fosse seu último salário, caso esse fosse maior do que a média do salário de contribuição. Então, vamos imaginar que essa pessoa esteja afastada de 94 e venha se aposentar agora. Quando ela for se aposentar agora, a forma de cálculo é totalmente diferente, 80% dos maiores salários. Então, ela poderá ser prejudicada. O que a lei quer dizer é que, se você for afastado por acidente de trabalho, você tem garantido o valor do auxílio-doença. Você não pode receber menos do que você recebia do auxílio-doença, independentemente das mudanças legais. Tá? Por isso, inclusive, que a gente vê muitas pessoas que viram assim, eu ouço muito isso no escritório, mas eu me aposentei por acidente de trabalho e eu só ganho isso. Hoje não tem sentido. Vocês viram, a gente viu o salário de benefício hoje. Tem alguma diferença entre salário de benefício do acidentado do trabalho e salário de benefício do acidentado normal? Ou do auxílio-doença normal? Não tem. É a mesma forma de cálculo, mas antigamente não era. Tá? Hoje, o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho e o auxílio-doença previdenciário, a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho e a aposentadoria por invalidez previdenciária, o auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho e o auxílio-acidente decorrente de acidente comum tem a mesma forma de cálculo. Assistência de 25%. É um tema interessantíssimo que de vez em quando cai na prova. O que é o direito à assistência de 25%? O aposentado por invalidez e apenas o aposentado por invalidez, nenhum outro benefício previsto na prova para a vida real. Turma Nacional já deu a aposentadoria por contribuição, a aposentadoria por idade, acréscimo de 25%. Tá? Mas para a prova é só para o aposentado por invalidez que necessite de assistência permanente de terceiro para as atividades da vida diária, tem direito a um acréscimo no valor da sua aposentadoria de 25%. O nome vem como acompanhante. É o nome utilizado. É a ideia de que essas pessoas precisam, tem uma despesa maior porque precisam, para os mínimos atos da vida diária, de outra pessoa. Tá? Então, essa necessidade de assistência permanente de outra pessoa é devido ao acréscimo de 25%, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Então, você se aposentou no teto máximo, ainda assim você tem direito ao acréscimo de 25%. Ele é fora. É uma parcela de natureza indenizatória e, portanto, não passa para pensionista. Tá? Não vai para a pensão por morte. A pensão por morte vai ser exclusivamente o valor da aposentadoria e não o valor da aposentadoria somado ao do acréscimo. Mas nem sempre, se a pensionista também precisar. Não tem direito. Não tem direito. O único benefício que tem direito ao acréscimo é a aposentadoria por invalidez. Não tem. Não tem, porque o único benefício que a lei dá o direito ao acréscimo de 25% é a aposentadoria por invalidez, não é pensão por morte. Não.
Entendam, percebam. O único benefício que dá direito ao acréscimo de 25% para a prova. O único benefício. Não, ouçam. O único benefício que dá direito ao acréscimo de 25% chama-se aposentadoria por invalidez. Se o segurado morre, é concedido a pensionista que benefício? Pensão por morte. Ou a pensão por morte tem direito ao acréscimo de 25%? Não, a pensionista pode estar em coma traqueostomizada, com os pernas e braços engessados e não terá direito ao acréscimo de 25%. Ah, mas aí você já está entrando em outro fator, né? Até porque ela pode já ter sido aposentada por idade, já ter sido aposentada por tempo de contribuição, e essa necessidade de permanência de terceiro vir depois. A Previdência Social, artigo de 18, parágrafo 2º, não permite a troca do benefício, a substituição de um benefício pelo outro. A partir do momento que concede a aposentadoria, é ato jurídico perfeito. Só na justiça. Só com Nívea, na justiça. No INSS não. Em termos de dois benefícios de igual natureza, é apenas. Mas você pode receber pensão e aposentadoria, porque são benefícios de natureza e origem diferente. São acumuláveis. Você não pode receber duas aposentadorias, dois auxílios. Não pode. Não. Ele pode estar aposentado por invalidez e uma progressão na doença dele vier a ele necessitar. Ele pode requerer o benefício posteriormente. Tá? Não há impedimento, isso é uma coisa normal. Só que ele vai ter que passar pela perícia médica. A verdade é assim, a perícia médica avalia tudo isso. Ela avalia inclusive a necessidade de terceiros, na própria perícia médica. Se essa necessidade for posterior, o segurado tem que entrar com pedido de concessão de acréscimo de 25%. E aí ele vai fazer uma nova perícia médica e essa nova perícia vai avaliar, desde que ele seja aposentado por invalidez. Tá? É recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado, óbvio, porque é 25%, então não é um valor fixo, é um percentual. Toda vez que o benefício é reajustado, o acréscimo é reajustado. E ele cessa com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Bom, a aposentadoria por invalidez pode ser cessada? Pode, não apenas com o óbito. A aposentadoria por invalidez pode ser cessada também com o retorno ao trabalho. Se houver retorno voluntário do segurado ao trabalho, há o cancelamento da aposentadoria. Esse cancelamento poderá ser automático ou esse cancelamento poderá ser de acordo com os prazos previstos no artigo 47 da Lei 8.213. E o que diz o artigo 47 da Lei 8.213? Ele diz o seguinte: se você passou por uma perícia médica de revisão, o artigo não diz exatamente isso, isso é uma introdução minha. Você não voltou ao trabalho, você foi convocado pela INSS e passou por uma perícia de revisão. E essa perícia identificou que dentro de 5 anos em que você está aposentado, ou seja, você foi convocado antes de completar 5 anos, tá? Na data antes de completar os 5 anos, do início da sua aposentadoria, ou do seu auxílio-doença que antecedeu sua aposentadoria, sem interrupção, o benefício cessará. Ou seja, gente, você está na sua casa, 4 anos e meio de aposentado. Aposentadoria com auxílio, somados 4 anos e meio. Você não voltou ao trabalho durante o auxílio, não. Você estava em auxílio, o auxílio foi convertido, porque se esse auxílio você voltou ao trabalho, não conta o tempo dele. Mas se você estava em auxílio, ele foi convertido em aposentadoria, é o tempo todo que você está afastado. Você está afastado há 4 anos e meio. Aí você foi convocado para a perícia. Chegando lá, o perito diz: opa, recuperação total da capacidade. Você está 0. Pode voltar ao trabalho amanhã. Você vai voltar ao trabalho amanhã? Sim. Se o segurado empregado tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. Em que casos são esses? Casos em que você tem estabilidade, garantia de emprego, que a empresa ainda exista. Caso que você tem o seu emprego garantido, o seu direito de retorno consagrado. E se você não tem estabilidade, se você não tem garantia de emprego, se o seu contrato de trabalho foi extinto, se você estava desempregado quando você foi aposentado por invalidez, todas as hipóteses em que você não tem direito a voltar ao trabalho,
após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez. Ou seja, se você ficou 4 anos afastado do trabalho, 4 meses de benefício e depois, tchau, cessa a aposentadoria. Ok? Então, recuperou capacidade, o benefício cessa de imediato se você tiver garantia de emprego. E se você não tiver garantia de emprego, quantos meses você ficou afastado em número de anos? Você ficou afastado 1 ano, 1 mês. 2 anos, 2 meses. Recuperação parcial da capacidade ou após 5 anos ou para outro trabalho. Então, olha, você melhorou. Você está bem melhor. Contudo, todavia, você não tem capacidade para voltar para o seu trabalho antigo. Então, sua recuperação é parcial. Você não tem condição de exercer com a mesma produtividade o seu trabalho anterior. A sua recuperação não foi total. Ela foi apenas parcial. Nesses casos, como é que será? Sua aposentadoria será mantida. Ou então se você tem 5 anos também, né? Se você tem mais de 5 anos afastado, então aquela hipótese é para que você tenha igual ou menos do que 5 anos. Mais de 5 anos de trabalho, de afastamento, mais de 5 anos na Previdência Social, também será aplicado isso aqui. A aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Então você tem o direito de voltar ao trabalho. E você vai continuar recebendo benefício. Por quanto tempo? No valor integral durante 6 meses, contada a data que for verificada a recuperação para a capacidade, com redução de 50% no período seguinte de 6 meses, com redução de 75% também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará indefinidamente, tá? Definitivamente. Então você vai ficar recebendo benefício por 1 ano e meio, porém escalonado. 100%, 50%, 75%. Tá? Redução de 75%. Então é 25% que você vai receber. Tive um caso lá no escritório exatamente assim no início do ano, em janeiro. A cliente foi convocada para, administrativamente, para a perícia, foi constatada a incapacidade e ela já está recebendo 75%, 50%. Que foi no passado que teve o processo todo, ela começou a receber o valor integral, já terminou 6 meses, já está em 50%. A previsão é que cesse o benefício dela em setembro, outubro, por aí. Só que detalhe, ela fez uma perícia na justiça, o que foi que a justiça deu a ela? Acréscimo de 25%. Ou seja, a perícia do INSS diz que ela recuperou a capacidade e a justiça diz que ela está tão incapaz que ela precisa de terceiros. E aí a gente ingressou com o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez com o pagamento dos meses em que ela já está recebendo o valor menor. E juntamos o laudo da justiça, chama prova emprestada. Você usa para um processo, a prova feita no outro processo. Tá? Bom, o que é obrigado? O aposentado por invalidez é obrigado a se submeter à perícia médica e reabilitação profissional. Obrigado. Eu tenho um monte de cliente que porque me mandaram para reabilitação, mas o curso é muito chato, eu não gosto, eu não tenho condição, eu tenho que pegar 2 transportes. Só lamento. Reabilitação profissional é obrigatória. Se você recusar a participar do programa de reabilitação profissional, o que é que vai acontecer com o seu benefício? Será cessado ou suspenso, dependendo. Por um prazo é suspenso, depois é cessado. E tchau. Tá? É suspenso, você se defende. Se for constatado que realmente você recusou, tchau, cessado o benefício. Tá? Então você é obrigado a fazer reabilitação, você é obrigado a se submeter à perícia. E você não é obrigado a fazer cirurgia para fins de manutenção do benefício. Então, um perito pode dizer, olha, você só vai ficar em benefício se você se submeter à cirurgia. Não pode, você não é obrigado a fazer cirurgia. E você também não é obrigado a participar de transfusão de sangue com o objetivo de se manter em benefício. Já mesmo se você não realizar a transfusão de sangue, você tem direito a se manter no benefício. É porque, na verdade, eu botei aqui como tópicos. Tópicos. Não, não é não. O fundamento não é esse. Eu entendo o que você quer dizer, mas o fundamento não é esse. O fundamento é o direito à intimidade. A Previdência Social tem um limite em relação ao seu segurado. E ela entende que transfusão de sangue e cirurgia é invadir a intimidade do segurado. Você condicionar
ou você condicionar que o benefício seja pago apenas se a pessoa se submeter a esse tratamento médico específico de cirurgia de transfusão de sangue, seria você adentrar numa escolha que é só dela. Até porque tanto cirurgia como transfusão de sangue são extremamente invasivos. É diferente de um tratamento medicamentoso, entendeu? E o tratamento medicamentoso que eu não coloquei aqui, você é obrigado a seguir? Sim! Se você abandona o tratamento médico, o benefício poderá ser cessado. O segurado tem que continuar em tratamento médico. Ele não pode ficar doente porque quer. Ele tem que se submeter ao tratamento médico agora, o tratamento médico que os médicos dele indicam, não o tratamento médico prescrito pelos médicos da Previdência, porque os médicos da perícia não são médicos de tratamento do segurado. São médicos apenas de verificação de incapacidade, ok? Auxílio doença. Dá tempo da gente entrar, ainda temos 10 minutinhos, né? Massa. Bom, o auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei. Qual é o período de carência? Exceto acidente ou aquelas doencinhas. Isso é sempre lembrando, viu, gente? Sempre lembrando. Ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Se o segurado ficar incapaz por menos de 15 dias, o que acontece? Nada. Se ele for contribuinte individual, ele arca com o benefício dele. Se ele for empregado, ele recebe da empresa. Não será devido auxílio doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador de doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já falamos demais disso. Atividades concomitantes, incapacidade parcial, e atividades concomitantes, incapacidade total. Eu acho isso interessantíssimo. Como é que fica o segurado que exerce atividades concomitantes quando ele fica incapaz apenas para uma delas? Exemplo, aquele meu cliente da bola. Vamos imaginar que ele trabalhasse como vigilante numa empresa, mas na outra ele trabalhasse como porteiro sentado, sem necessidade de fazer vigia, nada. Sentado o tempo todo. Atendente de telefone. Telemarketing. Precisa se locomover? Ao contrário, eu soube até que eles contam quanto tempo você vai no banheiro. Então já sobre umas coisas horríveis assim, de ambiente de trabalho. Então, como é que fica nessa situação? Vamos lá. Quando você está em atividade concomitante, sua incapacidade é parcial, ou seja, apenas para uma atividade, o auxílio doença é concedido apenas em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado. O que ele quer dizer? Que você vai pegar os salários de contribuição apenas de uma atividade, não das duas. Você vai calcular os 80% maiores, desconsiderar os 20% menores, multiplicar vezes o coeficiente, que é 91%, e conceder. E o segurado vai poder trabalhar? Vai, na outra atividade. Nunca vi isso acontecer, mas eu acho massa. A possibilidade de acontecer, né? Então, o auxílio doença será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado, considerando-se, para efeito de carência, apenas as contribuições daquela atividade. Óbvio. Ele tem que ter a carência naquela atividade com a qual ele está pleiteando o benefício. Porque ele tem que provar o preenchimento dos requisitos daquela atividade. Tá? Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido o imediato afastamento de tudo. Porque não tem como você exercer a mesma profissão e estar capaz para uma empresa e não dá para outra. Isso aí é o espertinho, né? É claro. Bem, eu não li nada em relação que preveja essa hipótese dele em auxílio retornar. Porque o que diz a lei é que se você estiver em auxílio e você retorna voluntariamente a trabalho, você tem um benefício cessado. Agora, existe a possibilidade, a lei prevê, inclusive uma alteração nova, que antes de ser cessado, a Previdência verifique se esse retorno se atividade ou uma atividade diferente. Essa previsão, inovação, de novembro do ano passado. Tá? Atividades concomitantes à incapacidade total. Constatada durante o recebimento do benefício concedido nos termos desse artigo, a incapacidade do segurado para cada uma das demais atividades, ou seja, progressão na doença, aumento da doença, agravamento da doença, atingindo a outra atividade também. O valor do benefício deverá ser revisto. Por que o valor do benefício tem que ser revisto, gente? Porque você não tem direito a receber 2 auxílios doença. A atividade concomitante não lhe dá direito a receber 2. Lhe dá direito a considerar no cálculo o salário de benefício.
Se você preencher o requisito em relação às duas atividades, você vai somar. Se você tiver 12 meses, que é a carência, se for um benefício que não é isento de carência, você tem que ter os 12 meses nas duas atividades. Você soma. Se não, proporcional. Daquela forma que a gente já viu que calcula. Tá? O valor do benefício deverá ser revisto com base nos respectivos salários de contribuição. Tá? No primeiro caso, o valor poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, somado a essa remuneração segunda, resultar num valor superior a esta. Tá? Vamos imaginar que você trabalha, a gente já falou que o salário mínimo ele é considerado, em sua hipótese, hora, dia, semana e mês. Né? Então vamos imaginar que você contratou para trabalhar 20 horas por semana e você, naquela primeira atividade que você ficou doente, você recebia R$500. Seu benefício vai ser de média dos 80% e se der 400 vai ser 400. Desde que no outro emprego você receba para completar os 880. Tá? Incapacitação parcial e permanente, você mantém o auxílio indefinidamente. Ou seja, incapacidade parcial nunca gera aposentadoria. Você não tem como se aposentar numa atividade e receber salário na outra. É isso que quer dizer. Não tem como. Mesmo sendo insusceptível de reabilitação, ou seja, você não vai voltar àquela primeira atividade, você vai se manter no auxílio-doença até ou que você se aposente por idade, ou por tempo de contribuição, ou até que você fique incapaz para a segunda atividade e se aposente por invalidez. Entenderam? Você não vai poder receber aposentadoria por invalidez e trabalhar. Isso é inadmissível. Tá? Isso é aquela mesmíssima coisa que a gente leu da aposentadoria por invalidez, mas vamos ler também para o auxílio. Por isso que eu não botei, eu acho, a aposentadoria por invalidez, porque ele repete aqui. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido à contada data de entrada do requerimento. Tá? Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa a pagar ao segurado empregado o seu salário integral. A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar ao segurado a perícia médica da Previdência quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. A empresa não pode nem mandar o segurado, tá? Quais são as exceções? Se você realiza o requerimento após 30 dias do afastamento da atividade, o benefício começa a partir da data de entrada do requerimento, foi o que a gente já viu. Bom, no caso do acidentado que não se afasta do trabalho no dia do acidente, acontece muito. Porque qual é a data do início da incapacidade do trabalhador acidentado? Em tese é o acidente. Porém, acontece do empregado sofrer um acidente e não se afastar do trabalho. E essa progressão dos efeitos do acidente acontecerem no tempo futuro. Nesse caso, como é que conta os 15 dias? Vai ser a data do afastamento do trabalho e não a data do acidente do trabalho. E o benefício ainda assim vai ser decorrente de acidente de trabalho? Sim, ainda assim o benefício será decorrente de acidente de trabalho. Porque é anexo entre o afastamento e o acidente de trabalho. Então vamos imaginar que você sofreu um acidente de trabalho no dia 1º de janeiro. Você continuou trabalhando e só colocou o atestado no dia 10 de janeiro. O seu benefício vai contar de que dia? 26 de janeiro. Certo? Não é a partir do 16º dia do acidente, e sim a partir do 16º dia do afastamento. Tá? E a empresa é responsável pela remuneração integral desde o dia do acidente até o 15º dia. Diga. A gente não vai ver a lei toda, né? A gente vê os pontos mais importantes. Aí, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Seria impossível, a gente não tem tempo, tá? Tem vários artigos da lei que a gente não vai ver. Então, vocês precisam ler mesmo a lei, tá? E depois, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Por e-mail, telefone, zap. Eu acho o zap a melhor forma. Tá? Eu só não uso para trabalho, tá? Se vocês quiserem meu celular, eu dou. Mas, assim, para consulta de escritório, processo, eu não uso. Porque senão minha vida ia ser um inferno.
Mas para a pergunta de aluno, eu respondo. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91%, eita, já está terminando, do salário de benefício, observado exposto na seção 3, especialmente no artigo 33, mas isso aqui não muda. O percentual do auxílio-doença é 91%, ponto. Tá? Então, média dos 80% vezes 91%, tá? E o segurado em gozo de auxílio-doença susceptível de recuperação para sua atividade deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando for considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Funciona da seguinte forma, gente. Se você está incapaz para sua atividade e essa incapacidade é temporária, você vai ficar em auxílio-doença. Porém, se você está incapaz para sua atividade e essa incapacidade é permanente, ou seja, você não vai melhorar, você não tem condição de retornar a exercer sua atividade, é aquele caso do meu cliente, ficou manco pro resto da vida, acabou. Vigia para ele não existe mais. Então, ele vai se aposentar? Não, porque a incapacidade dele não é total. E a aposentadoria é só com incapacidade total. A incapacidade dele é apenas parcial. Ele tem capacidade para a atividade dele, mas ele não tem para outras que ele pode se qualificar. Ele é uma pessoa jovem, ele é uma pessoa com escolaridade, não tem por que ele se aposentar. Então o INSS vai encaminhar ele para quê? Reabilitação profissional. Para que ele possa se qualificar, aprender uma profissão. Se ele conseguir se qualificar, conseguir encerrar a reabilitação, o que vai acontecer? O benefício de auxílio-doença será cessado e, dependendo do caso, será concedido o auxílio-acidente. A gente vai ver, porque depende do caso, não é toda a reabilitação que gera auxílio-acidente, tá? Mas caso ele não se recupere, não se reabilite, o que vai acontecer com ele? A aposentadoria. Até quinta que vem.